Eu pedi escolta do Star Wars, gente. Achei chique. Tia, tira foto pra mim, por favor. Ai, ai, eu tô me sentindo em casa no Epicentro. Obrigada. Porque eu sou a rainha de falar palavrão em palestra, né? Nego olha pra mim e fala, nossa, mal patricinha, que bocuda, né? E, meu, quando o Jordão já liberou de cara, desde o primeiro minuto, eu falei, cara, tô em casa, vou poder largar onde de vez em quando e ninguém vai ficar muito chocado. Mas eu vou parar nos congressos de espiritualidade, assim, uma galera muito espiritualizada, e eu mando uns puta que pariu, que a galera fica olhando pra mim chocada. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de não ter visto aqui no Epicentro nenhuma palestra motivacional. Porque palestra motivacional é uma coisa que as pessoas vêm e vem uma pessoa muito motivada aqui e fala e faz uma palhaçada no palco e a motivação acaba 3 segundos depois da pessoa sair dali. É como se fosse um blá, 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 sem nenhuma verdade. Não tá indo, gente? Aê! Um blá, blá, blá sem nenhuma verdade intrínseca, né? Muitas pessoas que fazem palestras motivacionais, muitas vezes nem tiveram a vivência, né, do que elas estão falando. Elas simplesmente falam e provocam uma mudança de fora para dentro. E tudo o que eu desejo provocar com o meu trabalho, não só nas minhas palestras, mas em tudo que eu faço, é uma mudança de dentro para fora. Nada do que foi falado aqui por nenhuma dessas pessoas vai mudar nada se vocês não fizerem essa mudança dentro de vocês. Então, tudo que eu pretendo com o meu trabalho é provocar uma inspiração, uma mudança interna, um novo sopro de vida. O nome do meu livro chama... Aí chega um momento em que vocês vão se perguntar, tá, mas quem que é essa menina e por que ela acha que ela pode provocar essa mudança em mim, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que simplesmente quebrou muito a cara, igual várias pessoas que eu vi palestrarem aqui. Acho que é um ponto em comum, assim. E também acho, isso me dá um mérito de falar por experiência, né? Tudo que eu falo é experiência vivida, né? Eu não falo nada, tipo, eu não fico cagando regra para ninguém e nem teorizando as coisas. E eu também acho que eu sou muito parecida com talvez um monte de gente que esteja na plateia. Mas vamos ver. Quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão. Muito bem. Quem aqui está completamente perdido? Não tem ideia do que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que quer fazer? Aí. Até pouca gente. E quem aqui tem uma voz que fala dentro de si? E uma voz que fala alguma coisa do tipo, cara, sim, tu tem o poder de mudar o mundo. Sim, tem uma missão nessa vida que é só tua. Sim, tu pode fazer alguma coisa. Quem sente, quem escuta essa voz, quem tem uma voz dentro de si que fala isso? Muito bem. Então, era praticamente isso, né, que eu sentia. Apesar de eu ser uma das pessoas mais perdidas que eu conheço, eu realmente, durante muito tempo na minha vida, não tinha noção de qual era o meu propósito, do que eu tinha vindo aqui para fazer, do que eu precisava fazer acontecer nessa vida. Eu tinha desde muito pequena, essa voz que falava dentro de mim, que falava, cara, tem alguma missão que é só tua nessa vida e tu precisa encontrar, tu precisa ir atrás disso. E aí eu me lembro de ter falado para minha mãe isso um dia. Eu falei, mãe, eu preciso ser descoberta. E ela falou, mas descoberta pelo quê, minha filha? Tipo, o que tu faz para ser descoberta? Tu canta, tu dança, tu sapateia? Tipo, e eu realmente não tinha uma resposta para essa pergunta. E aí foi que eu decidi que eu tinha que, então, viajar o mundo e descobrir essa resposta, né? O que era que eu tinha de diferente, o que era único meu e que eu podia acrescentar ao mundo. E o nome do meu livro chama Recalculando a Rota, porque é o que diz o GPS a cada vez que a gente pega o caminho errado na vida, né? E que foi o que aconteceu durante muitas e muitas vezes ao longo desse trajeto aí de 13 anos que eu passei viajando o mundo. E aí, esse é outro momento que as pessoas julgam e falam, mó patricinha, tipo, deve ter pais ricos e, tipo, tinha uma grana guardada e foi viajar o mundo. Eu nunca saí do Brasil com mais de $1.000 na carteira. E quando a gente tem $1.000 na carteira e a coisa tem que funcionar, porque senão tu vai voltar para casa, de algum jeito
dar certo, né? E apesar de eu também não criar essa ilusão de que eu vim de uma família simples, não, meus pais sempre tiveram dinheiro, mas eu nunca quis pedir a ajuda deles, porque eu achei que todas essas coisas difíceis que eu tive que passar e que eu tive que aprender, foram parte essencial de quem eu sou, né? De quem eu tive que, do que eu passei para poder me tornar quem eu sou. Então, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu ontem na palestra do Gilberto Lopes, né? O famoso job rotation. Eu fui, tipo, garçonete de faculdade, promoter de balada, limpei chão de banheiro em Londres, fui bartender, enfim, uma gama de profissões aí, subempregos que eu tive que ter ao longo dessas viagens para conseguir dinheiro para simplesmente ir para o próximo país ou para o próximo lugar, né? Em todos os lugares onde eu viajei, eu trabalhei e consegui dinheiro suficiente para ir para o próximo lugar. E justamente por causa dessa diversidade de experiências que eu tive, é que eu consegui esse super emprego em Las Vegas, que chamava VIP Services, que é a pessoa que devolve parte do dinheiro que os caras gastavam no cassino. Então, os caras, para ser VIP no meu hotel, eram os hotéis mais luxuosos do mundo, e eu falava línguas, né, porque os americanos não falam. Para ser VIP lá tinha que gastar tipo $50 mil por dia. Então eu lidava com os egos mais inflados do planeta, com multimilionários e celebridades todos os dias da minha vida. E apesar de ser muito glamuroso, chegou um momento em que eu percebi que nada daquilo que eu estava fazendo tinha propósito nenhum, e eu não estava ajudando nenhuma das pessoas, não estava causando nenhum tipo de impacto social com o meu trabalho. E, na verdade, não estava fazendo bem por ninguém, né? Porque muitas daquelas pessoas tinham até o dinheiro para gastar, mas muitas delas não necessariamente, né? Então, essa voz continuava a falar dentro de mim, de cara, o que tu está fazendo aqui, sabe? O que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo de bom para o mundo? Na verdade, tu está alimentando egos aqui, inflando cada vez mais o ego dessas pessoas e criando uma ilusão de que o dinheiro deles está sendo bem gasto. Porque esse era o meu trabalho, era criar. O cara gastou 50 mil, mas ele andou de limusine, ele foi no melhor show do Cirque du Soleil, ele, tipo, saiu com um monte de brasileira dentro do carro, ele foi foda em Vegas, né? E aí eu comecei a perceber que, tipo, eu estava criando essa ilusão para as pessoas, mas eu não estava conseguindo mais me iludir, né? De que isso era uma coisa legal. E aí foi que eu comecei a sentir um insuportável, gigantesco vazio. E eu falei, as pessoas olhavam e falavam assim, como assim vazio, Alana? Tua vida é um sonho, né? E eu falava, cara, eu não sinto nada disso. E aí foi essa a minha primeira grande crise existencial. Aí de, beleza, então não é isso que eu quero, né? Eu sou formada em turismo e hotelaria. Eu cheguei no ápice do que seria uma carreira nessa área. E falei, cara, não é isso que eu quero, mas então o que é, né? O que eu tenho que fazer? E foi aí que eu comecei a gastei todo esse dinheiro que eu ganhei em Las Vegas, fazendo cursos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, física quântica, fui atrás do xamã, Halakala Hyulen, que era o professor de Ho Oponopono, que é uma técnica de libertação emocional, lá no Havaí. Enfim, gastei muito dinheiro nessa minha qualificação aí. Na verdade, em busca de mim mesma, né? E nesse trajeto do vazio, de volta a uma vida de plenitude, tiveram muitos percalços e muitas coisas que eu tive que aprender também, sobre as quais vocês podem ler no meu livro. Mas eu vou falar aqui duas que são mais pertinentes, que são... Eu fiz um curso que chama Criando o Trabalho que Você Ama, com um cara chamado Rick Jarrell. E ele me perguntou nesse curso, tá, mas o que tu quer no teu trabalho, né? O que seria um trabalho ideal para ti? E eu falei coisas como, eu quero mobilidade, quero liberdade, eu quero usar a minha criatividade, eu quero ausência de horários, ausência de rotina. Daí ele olhou para minha cara e falou assim, cara, tipo, esse trabalho que tu quer não existe, tu vai ter que criar esse trabalho. E a outra coisa importante que aconteceu foi que eu escrevi um e-mail para um cara muito sábio, que era um grande mestre de sabedoria, Sufi,
Contei para ele um pouco da minha história e um dia fui ver esse cara num congresso internacional que estava acontecendo lá na Califórnia. E esse mestre, no dia que eu conheci ele, eu nem ia perguntar nada para ele, porque se eu fosse perguntar alguma coisa, eu estava tão perdida que ia ser, quem sou, para onde vou e qual é o segredo para a felicidade, sabe? Quando a gente está nessa situação. E aí eu falei, nem vou falar com esse cara, porque eu vou perguntar o quê, né? E ele lembrou do meu e-mail, se aproximou e disse, olha, a minha recomendação para ti é que tu escrevas um livro. Pode ser que as tuas experiências e toda essa busca que tu teve possam ser úteis para outras pessoas. E foi aí que eu me tornei uma dessas pessoas que largou tudo e voltei para o Brasil para escrever o livro. E foi nesse processo aí de escrever o livro e começar a colocar a minha verdade para o mundo que eu percebi que é muito mais, na verdade, do que criar o trabalho que a gente ama, né? É uma questão de tornar-se quem a gente é. E essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Ajuda, slide. Ai. Aê. Tá. Bom, quando eu criei o meu site, que é o recalculandoarota.com.br, eu literalmente coloquei quem eu era no meu site. Tudo, absolutamente tudo, que eu gostava de dançar, que eu falava palavrão, que eu gostava de estar em lugares. E eu criei, literalmente, todas as coisas que eu queria fazer, que eu adorava fazer. Eu diversifiquei o trabalho de escritora, né? Se eu tivesse esperado até hoje eu ganhar dinheiro com livro, como seria esperado de uma escritora, eu estaria morta de fome. Então, eu diversifiquei a minha gama de serviços como escritora, comecei a fazer apresentações institucionais por meio de storytelling. Eu dava, desde o começo, palestras, mas foi eu que inventei as palestras e comecei a oferecer elas para o mundo. E uma série de outros serviços que eu coloquei ali e estabeleci o que estava incluído neles e um preço que estava bem resolvido para mim. E a partir do momento que a gente descreve todas as coisas que a gente gosta de fazer, descreve exatamente o que está incluído nelas e define um preço que está bem definido para nós, tem gente querendo comprar. Foi isso que eu constatei através da minha própria experiência, principalmente porque, claro, os meus textos já tinham um certo número de compartilhamentos, eu já estava sendo um pouco conhecida como escritora e tudo mais. Então, rapidamente, o meu site começou a girar e eu comecei a vender esses serviços. Então, como eu só tenho pouco tempo hoje, eu levantei aqui 3 coisas que eu acho extremamente importantes para essa pessoa que está querendo se tornar um empreendedor ou está querendo criar o trabalho que você ama, né? A primeira dessas coisas, e eu não ouvi ninguém ainda falar isso aqui no Epicentro, é o autoconhecimento. Não tem como a gente saber o que a gente deveria fazer ou o que a gente quer fazer se a gente não souber quem a gente é, né? Então, uma das grandes perguntas aí é quem eu sou essencialmente? Quem eu era antes de me tornar aquele que meus pais e a sociedade queriam que eu fosse, né? E o que é realmente importante para mim? Esses valores que eu defini no meu trabalho lá nesse workshop que eu estava fazendo, eram liberdade era importante para mim, mobilidade era eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. O que é importante para você? É o retorno financeiro? Eu quero ser um CEO que tem uma equipe de centenas de pessoas? Ou eu quero deitar numa rede e ter uma vaca leiteira a vida inteira? Não existe julgamento para isso, né? Existe o que é importante para você. E a outra coisa é como eu quero me sentir. As pessoas têm muita dificuldade em responder essa pergunta. Eu faço ela muito no meu curso. Porque, na verdade, a gente não quer as coisas. Quando a gente quer um carro, uma baita casa, ou qualquer coisa que a gente deseje, a gente não quer essa coisa. A gente quer o sentimento do que ter aquilo nos proporcionaria, né? A gente não quer um carro e não ter nenhum amigo ou estar doente. A gente quer um carro para se sentir fodão, para se sentir desejado, para se sentir admirado, né? A gente quer uma casa para se sentir um lugar confortável, onde eu possa convidar os meus amigos. Então, esse sentimento que a gente quer, o que a gente quer, que é o desejo final, a gente pode começar a ter desde agora, né? E a física quântica e muitas outras coisas que eu venho estudando agora dizem exatamente isso, de que viver esse futuro desde já, o sentimento que eu gostaria de ter no futuro, eu posso começar a ter desde já. Eu posso começar a criar conscientemente na minha vida
momentos onde eu já me sinto como se tudo que eu tivesse já fosse uma realidade. Eu vejo o Jordão sendo assim, por exemplo, porque ele é um cara que já vê, ele já visualiza isso aqui com 50 mil pessoas e coisas acontecendo em outros lugares. Mandela via isso, Walt Disney vivia o sonho tão presente no momento atual que... e outras pessoas, o Steve Jobs também, vivia o sonho tão presente no momento atual que eles tornaram um futuro possível e um futuro desejável e um futuro possível. Então, eu acho muito legal a gente começar a definir como a gente quer se sentir e começar desde já a se sentir, como se tudo que você quisesse já fosse realidade. E esse negócio de autoconhecimento, não sou só eu que estou falando, né, gente? Tem um monte de revistas e todos os grandes CEOs fodas do mundo, hoje em dia, se preocupam com isso. E todas as revistas e grandes universidades do mundo falam da importância do autoconhecimento. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, que foi essencial no meu próprio processo, foi essa coisa de se livrar das crenças limitantes que a gente tem. E eu tinha algumas quando eu cheguei no Brasil, né? Chegar no Brasil para escrever um livro, eu falava, tá, e aí, o que tu vai fazer? Vou escrever um livro. Tá, mas o que tu vai fazer? Não, vou escrever um livro, né? Porque era isso, é impossível ser escritor no Brasil. Essa é a crença, né? É impossível viver como escritor no Brasil. Fazer o que você ama não dá dinheiro. Viajar e trabalhar não podem fazer parte de uma mesma equação. E criativos, que nem eu, não são empreendedores. Criativos não sabem lidar com empresa, não sabem lidar com burocracia, não querem saber de nada disso. E o que eu fiz? Eu percebi que todas essas coisas estavam boicotando a minha vida, né? Na verdade, 95% do que dita a nossa realidade não está no nosso consciente, está no nosso subconsciente. E eu posso... viver a vida afirmando coisas positivas, falando eu quero, eu posso, eu consigo, ou eu vou ganhar muito dinheiro, ou isso vai dar muito certo. Mas se eu não me livrar de todas essas crenças arraigadas que eu tenho no meu subconsciente, nada do que eu desejo positivamente vai acontecer. Porque 95% do que dita a nossa vida são essas crenças arraigadas que a gente fica repetindo de geração para geração, sem nunca questionar. E eu coloquei todas essas crenças no papel, eu fiz um levantamento minucioso das minhas crenças que estavam me boicotando, coloquei todas elas no papel, olhei para elas e disse, beleza, eu já acreditei em vocês um dia, agora eu vou passar a acreditar em coisas melhores. Comecei a acreditar que sim, é possível viver como escritor no Brasil, comecei a acreditar que sim, fazer o que eu amava ia me deixar mais rica em todos os sentidos. Comecei a pensar que sim, viajar é parte essencial do meu trabalho, portanto, sim, eu deveria estar sendo paga para isso. E a última, eu comecei a pensar que criativos são empreendedores ainda melhores, porque além de aprender o que os empreendedores precisam para empreender, eles fazem isso com criatividade. E eu achava que eu não era empreendedora por muito tempo, até que eu vi essa definição aqui, Empreendedor é aquele que não aceita a realidade de maneira resignada. Motivado pelo desejo de mudança com impacto positivo no mundo, ele ajuda a co-construir uma iniciativa. O indivíduo que tem consciência do seu empoderamento e, por isso, assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor. Quando eu vi essa descrição, eu falei, cara, nada me descreve melhor do que essa definição de empreendedorismo. Então, sim, eu sou empreendedora e eu vou fazer essa merda acontecer. E aí, vai para a terceira parte, a terceira coisa que eu acho muito importante, que é a responsabilidade. Assumir responsabilidade, 100% de responsabilidade pela sua vida. E responsabilidade vem do inglês responsibility, que é habilidade em responder. Habilidade em responder o quê? Acredito que todas as pessoas nessa plateia, todas as pessoas no mundo, tenham as justificativas maravilhosas para se vitimizar perante a vida. Todo mundo teve uma infância difícil, um pai que bateu, uma coisa que deu errado, alguém que boicotou, enfim, todo mundo tem uma história triste para contar, né? O que nos diferencia são as pessoas que ficam se vitimizando e as pessoas que assumem responsabilidade pela sua vida. Então, assim,
eu percebi que eu perdi muito tempo na minha vida, esperando que alguém olhasse para mim e falasse, nossa, essa menina tem potencial, vamos investir nela. Ou, quem sabe, um dia eu vou receber uma herança da minha família e então vou ter esse dinheiro para começar o meu negócio. Ou qualquer dessas coisas que eu ficava esperando para não fazer acontecer. E chegou um dia que eu falei, cara, chega de esperar, sabe? Eu sou responsável pela minha própria vida e se eu não fizer, ninguém vai fazer isso acontecer por mim. E a minha editora do meu primeiro livro, ela fechou, tipo, meses depois do meu livro ser lançado. E eu vendi uma edição inteira de livros sozinha através do meu website. Agora, eu assinei um contrato com uma baita editora, Pica das Galáxias do Brasil, e meu livro está sendo distribuído pelo Brasil inteiro, mas eu vendi uma edição inteira do meu livro sozinha, porque eu simplesmente assumi responsabilidade, que não era a editora, não era o Brasil que está em crise, não era nada disso, cara, era simplesmente eu assumir. E ao mesmo tempo que isso é difícil, isso traz uma liberdade muito grande, porque tu para de depender dos outros e tu começa a ver que, a partir do momento que tu assume a responsabilidade, o universo passa a conspirar a teu favor. E todo mundo fala isso, é um meio chavão, mas é verdade. Então eu vou deixar vocês com 2 perguntas aí para vocês responderem, que são: o que eu poderia fazer no mundo que expressasse todas as qualidades que existem no meu coração? E o que eu poderia fazer para expressar quem eu sou mais essencialmente? No dia que vocês responderem essas 2 perguntas, vocês vão estar certamente fazendo aquilo que amam, porque é impossível que a gente seja quem a gente é no nosso trabalho e não goste desse trabalho, né? E eu acho que a coisa mais difícil que tem na vida é alguém chegar aqui perante uma plateia gigantesca e falar simplesmente isso, né? Eu sou. Isso é quem eu sou. Obrigada por ouvirem a minha história. Essa frase também eu deixei para o final, para vocês pensarem, né? Tipo, não se muda nada lutando contra a realidade existente. Para mudar efetivamente alguma coisa, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. É um dos meus mantras. Obrigada, gente.